Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Thaís e essa aula é para o segmento da Educação, Jovens e Adultos do segundo ciclo. O tema da nossa aula é Patrimônio Histórico do Brasil. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a história do Brasil, conhecer lugares, construções históricas que marcaram a história do nosso país. Agora, passarei algumas informações para os professores e professoras que nos acompanham. Iremos trabalhar com o eixo temático do segmento da Educação, Jovens e Adultos, Saúde e Bem-Estar. O objetivo da aprendizagem é reconhecer o caráter dinâmico da cultura, valorizar o patrimônio cultural de diferentes grupos sociais, reconhecer e respeitar a diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira. E o objetivo da nossa aula é conhecer o patrimônio histórico do Brasil. Então, bora viajar na história e conhecer esses patrimônios. Mas antes, não esqueça de registrar sua presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela durante a nossa aula. Antes de entrarmos na ideia principal da nossa aula, vamos entender o significado de algumas palavras que irão fazer parte do nosso aprendizado de hoje, como a palavra patrimônio. Você já ouviu essa palavra antes? O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra patrimônio? Podemos pensar em algo de valor, uma herança familiar. Vamos reler a palavra e ver quantas sílabas ela tem. Patrimônio. Quantas letras essa palavra tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A palavra patrimônio tem 10 letras e 9 letras diferentes. P, A, T, R, I, M, O, N. E agora, vamos separar as sílabas dessa palavra e no final fazer a contagem. P com A tem som de pá. T, R, I tem som de tri. N mais a letra O tem som de mó. N, I, O tem som de nió. Vamos separar as sílabas e saber quantas sílabas ela tem. 1, 2, 3, 4. A palavra patrimônio tem 4 sílabas. Vamos assistir a um pequeno vídeo que mostra os diferentes patrimônios culturais e já voltamos. Turismo no Brasil. Quanto mais você descobre, mais quer descobrir. Algumas cidades brasileiras guardam relíquias dos tempos coloniais. Lugares que contam muito da nossa história e ajudam a entender o nosso passado. São casarões, fortes, igrejas, monumentos, ruas de pedra. Memórias da colonização portuguesa que se adaptou ao clima e aos materiais da terra para fundar um estilo tipicamente nacional. O Brasil Colônia espera por você. Venha que a casa é sua, venha e descubra o Brasil. Descubra o Brasil Colonial. É tudo seu, é tudo de bom, é turismo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Deu para perceber que o Brasil tem muitas construções, casas e lugares, patrimônios que guardam a história do nosso país. Mas então, o que é patrimônio? Vamos conhecer o significado dessa palavra? Segundo o dicionário de português, a palavra patrimônio significa bens materiais de família, herança ou um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou uma empresa. Mas então, o que é patrimônio histórico? Vamos conhecer o significado desse conceito? Patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância histórica em determinada sociedade ou comunidade. Podem ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas e praças, ou até mesmo parte de uma cidade, como um centro histórico, por exemplo. E qual a importância do patrimônio histórico? Porque essas construções marcam a história do Brasil. Esses bens foram ao longo do tempo construídos ou desenvolvidos pelas sociedades e estão intimamente ligados com a identidade do local,
representa uma importante fonte de pesquisa atual e é através do patrimônio histórico que podemos conhecer a história e tudo que a envolve. Por exemplo, a arte, as tradições, os saberes e a cultura de um determinado povo. Vamos conhecer quais são os patrimônios históricos do Brasil. Com certeza você já deve ter ouvido falar ou visto na televisão algum deles, como o Centro Histórico de Ouro Preto, que fica lá em Minas Gerais. A cidade foi fundada no século XVII e tem muitas igrejas, casarões, da época do ouro no Brasil. Ouro Preto foi o ponto central da corrida ao ouro, e no século seguinte, com o fim das minas de ouro no século XIX, a influência da cidade decaiu, mas as igrejas, pontes e fontes permaneceram como testemunha desse passado rico. E nessas construções estão presentes o estilo barroco do artista Aleijadinho, um dos maiores artistas coloniais aqui do Brasil. Ouro Preto foi o primeiro local brasileiro a ser tombado como patrimônio da Unesco. Outro local muito bacana de se conhecer é o Centro Histórico de Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil, um dos primeiros locais onde os colonizadores se instalaram. E como primeira capital do Brasil, entre 1549 e 1763, Salvador testemunhou a mistura das culturas europeias, africana e ameríndia. E foi a partir de 1558, com o primeiro mercado de escravos no mundo, com escravos chegando para trabalhar nas plantações de açúcar. Mesmo passados tantos séculos, a capital baiana conseguiu preservar seus edifícios renascentistas com destaque para as cidades coloniais e coloridas que ocupam o centro histórico e são o cartão postal da cidade. Agora vamos conhecer outro patrimônio brasileiro, que é o Centro Histórico do Rio de Janeiro. O Centro Histórico do Rio de Janeiro é contornado por vias, construções centenárias, que ilustram trechos importantes da história do Brasil, do período imperial até a República. O visitante caminhar pela Avenida Rio Branco pode passar pelo Largo Carioca e vai encontrar museus, teatros, centros culturais e diversos casarões antigos. Muitos desses espaços representavam o ponto de encontro de intelectuais até metade do século XX. E no estado do Rio de Janeiro, você também encontra o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional, muitas igrejas e palácios, que remete à história do nosso país, pois o Rio de Janeiro também já foi capital do Brasil e sede da corte portuguesa. Nesses lugares é possível visitar e conhecer de perto esses patrimônios que hoje guardam tantas histórias do Brasil. E você sabia que aqui no Espírito Santo também temos centro histórico? Na capital, podemos encontrar diversas edificações antigas. Vamos conhecer? Você já foi ao Centro Histórico de Vitória? Fica ali bem pertinho do Palácio Anchieta, depois da Vila Rubim. E andar pelo centro de Vitória é como fazer uma viagem ao tempo. A sensação é de que somos transportados ao passado assim que pisamos nas calçadas e rua. E não é para menos, basta olhar em volta e perceber as construções antigas que tem por lá. Elas preservam as características originais que remetem ao início do século passado, ou algumas construções que remetem à colonização do Espírito Santo. Muitas dessas construções ainda têm fachadas, colunas, janelas e portas com estruturas, cores e estilos da época, que variam desde o período colonial às grandes construções modernas, como os novos edifícios. O Centro Histórico de Vitória é um verdadeiro convite para mergulhar na história e na cultura capixaba. Agora, vamos conhecer o Centro Histórico de Vila Velha, que fica ali na prainha, começando pela Igreja do Rosário, uma das construções mais antigas do país. Você já foi à prainha? E a Festa da Penha? O Centro Histórico de Vila Velha possui uma das mais antigas construções portuguesas aqui no Brasil. É a Igreja do Rosário, que foi construída em 1535. Com mais de 400 anos de história, ela permanece no seu estilo original até hoje. Essa construção recebeu muitas visitas ao longo do ano. Um dos primeiros foi o Frei Pedro Palácio, que deu início à fundação do Convento da Penha. E também o padre jesuíta José de Anchieta, que viveu no Espírito Santo por vários anos até o fim de sua vida. Outra visita ilustre foi a do imperador Dom Pedro II, que veio ao Espírito Santo em 1860. Muito bacana, né, pessoal?
conhecer nossas histórias e os patrimônios que restaram como herança do nosso passado. Agora, vamos fazer uma atividade baseada no que aprendemos hoje. Bora lá? Vamos fazer um inventário sobre você e o lugar onde você mora. Vamos começar. Sabemos que patrimônios são bens, coisas de valor que uma pessoa possui. A primeira atividade é: escreva 2 bens que fazem parte do patrimônio de sua família. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto. Conseguiram, pessoal? Agora eu vou compartilhar com vocês 2 coisas de muito valor para minha família. A primeira é a minha casa. A minha casa é o lugar onde eu moro, durmo, me alimento e é muito importante para mim e toda a minha família. A segunda coisa é a minha câmera fotográfica. Com ela eu registro vários momentos de festa, de alegria da minha família. E agora vamos para a segunda atividade. Pergunta 2. Cite 2 edifícios que fazem parte do patrimônio histórico do nosso estado. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto para a gente ver juntos os exemplos desse patrimônio. Nessa aula, comentamos sobre o Centro Histórico de Vitória e de Vila Velha. Em Vitória, temos muitos exemplos de patrimônio histórico, como o Teatro Carlos Gomes e a Catedral Metropolitana de Vitória. Em Vila Velha, temos o Convento da Penha e a Casa da Memória. Agora que entendemos o que é patrimônio histórico, quero que vocês façam uma pesquisa rápida aí na sua cidade sobre as construções históricas. Escolha uma construção e procure informações sobre elas. Anote todas as informações, tire uma foto ou faça um vídeo contando pra gente a história dessa construção. Envia pra gente através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Hoje aprendemos muitas histórias, conhecemos o significado de patrimônio, conhecemos vários patrimônios históricos do Brasil e alguns do Espírito Santo. Antes de encerrar nossa aula, peço para vocês registrarem sua presença. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos!